Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o Tom Holland. Tom Holland, sabe quem é? Spider-Man's name is Peter Parker. What the O Homem-Aranha. Mas eu não quero falar sobre o Homem-Aranha, apesar de eu ser muito fã de Marvel, de Homem-Aranha. Eu sou embaixadora da Marvel aqui no Brasil. Então você que acompanha o canal sabe que esse é um assunto que me atrai bastante. Mas eu quero falar sobre o Tom Holland, pessoa física e não jurídica. Se você não me conhece, eu sou a Mari, muito prazer. Tenho esse canal aqui no YouTube onde eu falo sobre cultura pop, entretenimento, comportamento e várias outras coisas. Sou jornalista, apresentadora da CNN. E é isso. Se inscreve aí pra gente conversar um pouquinho. Eu sempre gosto quando vocês comentam e me ajudam a ampliar o papo, seja ele qual for. Porque, na verdade, muitas vezes isso aqui é um grande blá blá blá. E eu simplesmente ligo a câmera e saio falando e a coisa funciona. Por que eu quero falar sobre o Tom Holland dessa vez? Bom, ele deu uma entrevista para Men's Health, falando sobre a relação dele com a Zendaya. Caso você não saiba quem é a Zendaya também, ela é uma atriz com uma carreira absurda, super jovem, os dois são super jovens, e eles têm um relacionamento já de muitos anos. Um relacionamento que começou muito discreto, as pessoas sondavam ali um pouquinho, né, se eles estavam juntos ou não, até o momento que, de fato, eles apareceram juntos, e aí todo mundo descobriu que eles eram um casal. Mas eles nunca foram um casal de grande exposição, assim. Eles sempre foram um casal mais discreto, que não significa que eles não apareçam juntos. A gente já viu várias fotos deles juntos em, sei lá, torneios esportivos, eventos de lançamentos de não sei o quê, foto de paparazzi levando cachorro pra passear na rua. Eles têm pré-estreias de filmes tipo Homem-Aranha, que os dois estão no filme, né? Os dois fazem parte do filme, do elenco. Mas eles são muito discretos, assim. Você não vê muito um postando o outro nas redes sociais, vez ou outra quando é aniversário, mas sempre uma fotinha ali bem discreta. Eles são um casal mais na deles, mais reservados. E aí, o Tom Holland deu uma entrevista recentemente para Men's Health falando sobre vários assuntos, entre eles a relação dele com a Zendaya. E aí ele deu uma declaração que me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele disse o seguinte, que ele não comparece no tapete vermelho, nos eventos de tapete vermelho com a Zendaya, nos eventos que são dela, porque aquele, segundo ele, é um momento dela e não dele. E se ele for, vai virar algo sobre eles e não só sobre ela. Eu fiquei muito feliz com isso que ele disse, assim. Isso me chamou muito a atenção, porque ele é um menino super jovem que já entendeu tudo. Ele não vai porque ele quer que ela brilhe, ele quer que ela tenha aquele momento dela só pra ela que tem uma carreira que independe dele, ela que tem uma carreira muitas vezes maior que a dele, ela que tem um protagonismo gigantesco sem ele. O que não significa que ele não seja importante pra ela, na vida pessoal, na vida profissional, não é isso. Mas ele entende que aquele momento é dela e que ele tem o espaço dele que não é ali. Eu fiquei muito impressionada com esse depoimento dele, porque é de uma maturidade muito difícil de ver hoje em dia em homens, né, minha gente? Ah, Mari, mas isso é um mimimi, porque se ele for com ela, significa que ele tá apoiando o trabalho dela, significa que ele tá ali do lado dela. Sim, pode até ser. Mas ele sendo Tom Holland, se ele for no evento, imagina só, chega a Zendaya ali no lançamento de um filme dela, um filme que ela é super protagonista, é o grande momento da carreira dela. Aí ela chega no tapete vermelho belíssimo, com aquele look chiquérrimo, brilhando sozinha, e aí ele vem junto. Todas as fotos que vão postar nos sites de fofoca vão ser de quem? Dos dois juntos, não dela sozinha. Porque é isso, a gente sabe que o que vende hoje, não no sentido de dinheiro, mas o que vende, o que chama atenção hoje, é o casal que todo mundo quer ver junto. Então ele já sabe isso, ele sabe como funciona a imprensa, a mídia de fofoca, ele sabe. Então ele não quer dar esse protagonismo pro casal, ele quer dar esse protagonismo pra ela. Se ele não aparecer, ela vai brilhar sozinha, ela vai ter o momento dela, o que não significa que ele não esteja apoiando ela nos bastidores. Tenho certeza absoluta, pelo que eles mostram e pela maturidade que eles passam em entrevistas, que ele é o maior apoiador da carreira dela. E não fazer parte desse momento no tapete vermelho significa apoiar a carreira dela do mesmo jeito. Significa saber que os dois vivem uma relação juntas e uma relação independente também. E isso é muito legal. Isso não significa que ele seja um namorado que não apoia. E eu acho muito interessante isso. E isso é um pensamento um pouquinho polêmico muitas vezes, porque a gente que é mulher, a gente fica um pouco desconfortável com o protagonismo, né? Principalmente profissional.
Porque a gente não foi ensinado a ter o protagonismo profissional. A gente foi ensinado a ter... a gente foi ensinada a ser coadjuvante, de certa maneira, sabe? A ser a mulher do ator principal, a filha do diretor. É sempre, como diz a Ana Paula Padrão, numa entrevista que ela me deu no Na Palma da Mari, que é um programa que eu tenho na CNN, inclusive assistam, ela diz o seguinte: a gente sempre foi muito acostumada a ser a referida, não a referência. É sempre alguém de alguém, a mulher. Nunca é só a mulher. E nesse caso, no caso da Zendaya eu tô falando, mas pode ser no seu caso que trabalha numa grande empresa, pode ser no seu caso que é professora de uma escola, pode ser no caso de qualquer pessoa que tem alguma função profissional e que, de certa maneira, tem um momento de maior ou menor protagonismo em algum momento dessa carreira e é a referência naquele momento. Você não é referida de ninguém, você é a referência. E eu acho de uma maturidade muito grande ele ter esse pensamento de olhar e falar: cara, eu não sou importante nesse momento. Ela é importante. É muito difícil a gente se ver como desimportante na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é tão libertador. A gente não tem que ser tão importante pra ninguém, sabe? Eu penso dessa maneira. Eu imagino na minha cabeça que ele tomar esse tipo de atitude e no fim da noite ele receber ou buscar ela e levar ela pra jantar e eles terem um momento juntos, os dois, pra comemorar aquilo, é muito mais saudável do que se ele tivesse ali, sabe, na orelha dela e fosse tudo sobre os dois. Então eu fiquei muito feliz com isso que o Tom Holland falou, porque eu achei diferente, infelizmente, né? Eu queria que fosse muito comum que isso acontecesse, mas eu achei diferente, assim, ver um homem se posicionando dessa maneira, sabe? Sabendo que em determinados momentos da relação, o homem que foi acostumado a ser protagonista a vida inteira não vai ser. E não se incomoda com isso, sabe? Não é uma questão. Ele entendeu isso e ele não tá incomodado, porque em algum momento ela é a protagonista e em outro momento vai ser ele. E eu acho que isso é um amor muito absurdo pela pessoa com quem você tá, sabe? Você entender que existe individualidade na relação é um grande passo para essa relação dar certo. Você entender que você não precisa estar junto o tempo inteiro para aquilo funcionar. Pelo contrário, eu acho que quanto mais fortes individualmente a gente é, mais seguro a gente fica e mais segura fica a nossa relação. Um cara que vira e fala: amor, vai lá brilhar, o momento é seu. Vai, seja linda, feliz, comemora com quem estava junto com você e esse momento é seu, esquece de mim. Eu não sou importante hoje, você é importante e eu vou fazer de tudo para que você se sinta cada vez mais importante. Gente, é um cara que já entendeu absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Agora, um cara que se ofende porque não tá do seu lado naquele momento, desculpa, ele tá se ofendendo por puro ego e por pura vaidade. Imagina se a Zendaya vira pra ele e fala assim: não quero que você esteja lá porque esse momento é meu. Se é um cara maduro, ele vai entender. Se é um cara seguro, ele vai entender. Eu entendo que esse momento é seu, vai lá, brilha, linda, seja feliz e volta depois a gente comemora juntos. Agora, se é um cara inseguro, machista, frágil, ele vai se ofender, ele vai falar: poxa vida, como é que você não quer que eu esteja com você? Por que que eu, que sou tão importante na sua vida, não tenho que estar com você? Ele vai se ofender como se ele fosse tão importante quanto você naquele momento, mas não é. E é muito difícil pra gente que é mulher também se dar essa importância e entender que a gente tem o direito de pedir pra brilhar sozinha, mesmo que seja em uma relação. A gente tem o direito de brilhar sozinha e, mais do que isso, a gente precisa brilhar sozinha. É importantíssimo que a gente brilhe sozinha profissionalmente. Isso é quase que uma reparação histórica, assim, sabe? A gente precisa ter protagonismo profissional e precisa ter do nosso lado homens que façam a gente se sentir protagonistas da nossa própria vida e não coadjuvantes. E eu acho que o Tom Holland, mesmo tão jovem, falando isso, dando esse depoimento, ajuda muito a gente nesse sentido. Não só os homens que precisam entender isso, mas nós mulheres que também precisamos entender isso. Porque pra gente é muito mais fácil a gente pensar: eu quero o meu namorado ou meu marido do meu lado. Claro que a gente quer. Por exemplo, se eu sou a Zendaya, ok, não quero que ele vá comigo no tapete vermelho, que é um espaço de grande atenção, mas quero que ele vá na pré-estreia do filme. Tudo bem, ele chega depois do tapete vermelho e assiste ao filme comigo. Entende? Não tô dizendo que não é pra ele necessariamente não ir e não aparecer, não é nenhum extremo nem outro, sabe? Mas é encontrar maneiras dentro
do cenário de cada um, para que em determinados momentos, cada um, e aqui eu não tô falando só da mulher, seja homem, seja mulher, brilhe sozinho também. E eu tô falando profissionalmente, mas pode não ser. Que cada um tenha o seu momento. Isso é importante pra gente como indivíduo. Quando a gente entra numa relação, a gente não esquece, a gente não desaparece como pessoa. Pelo contrário, a gente tá com alguém que faz a nossa pessoa ser melhor. É importante que a gente também não perca de vista quem a gente é. E eu tô completamente apaixonada pelo casal Zendaya e Tom Holland depois dessa entrevista que ele deu. Sempre gostei muito deles, mas eu achei uma maturidade bonita, sabe? De acompanhar assim, e que eles, sendo quem eles são, vozes importantes e poderosas e fortes hoje em dia, falando isso, podem, de repente, inspirar e fazer a gente aqui do outro lado, nós, mortais, pode fazer a gente pensar sobre como a gente tá levando as nossas relações, sabe? E pra vocês, mulheres, se vocês estão do lado de alguém que incentiva que vocês brilhem sozinhas também, e que não tenham medo que vocês brilhem sozinhas, e que não se sintam inseguros que vocês brilhem sozinhas. Um homem que não te deixa brilhar sozinha não é um homem pra você, pra ninguém. Um homem que se ofende quando você tem mais sucesso profissional do que ele não é homem pra você. Um homem que tira o seu brilho pra ele poder brilhar não é pra você. E um homem que pega as suas conquistas e transforma em conquistas do casal, ou muitas vezes, de repente, dele, também não é pra você. Então, que a gente preste atenção muito nesses comportamentos, que são comportamentos que a gente começou a prestar atenção recentemente, até há pouco tempo atrás. A gente simplesmente entrava numa relação e agradecia por estar nela, porque diziam pra gente que ficar sozinha era pior. Mas tem casos, minha gente, que ficar sozinha é melhor. Muito melhor. Então, obrigada, Tom Holland, se é que você vê o meu canal, de alguma maneira, por ter dado esse depoimento, falado sobre isso, porque eu acho que você falar sobre isso pode fazer com que a gente, mulher, preste mais atenção em quem tá do nosso lado. E você, homem, se algo tocar o seu coração, consiga entender que o protagonismo da mulher não é sobre você. Que você ficar de lado às vezes não significa que você é menos homem, que a gente ama você menos, nem nada disso. Só significa que tá na hora de você ficar num cantinho ali, tranquilo. E que a gente tem o nosso momento. É isso, gente. Semana que vem tem mais vídeo. E eu gosto muito quando acontece isso. Uma notícia que me dá vontade de abrir aqui a câmera e sair falando. Então, ficaremos de olho para mais notícias. Ainda mais nesse mês que muita coisa acontece no universo do entretenimento. Se você quer me ouvir falar sobre outro assunto, clica aqui, deixa um comentário, escreve. Vamos conversar cada vez mais. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até semana que vem.